Boa tarde a todos. Me sinto lisonjeada pelo convite realizado pelo pessoal da Saúde Bucal do Estado, Nestor, Adriana, me convidaram, obrigada. Eu sou Lisiane Cândido, sou cirurgiã dentista, me formei em 2004 pela Universidade Federal de Santa Catarina. Na sequência, em 2007, eu fiz o mestrado em estomatologia na PUC Paraná e em 2015 eu defendi o doutorado também em estomatologia, porém na PUC Rio Grande do Sul. Hoje eu atuo como estomatologista do município de Florianópolis. Sou contratada da prefeitura, faço atendimento na atenção especializada, no CEL, e hoje, por acaso, também sou coordenadora dos 2 centros de especialidades odontológicas do município de Florianópolis. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje. Espero que eu possa contribuir de forma positiva para os colegas que atuam na atenção primária. Bom, nosso tema é prevenção ao câncer bucal. Como estomatologista, tema de PEMAC, a gente não podia deixar em branco, né? Deixar de falar desse tema que é tão relevante, tão importante, especialmente aqui na região sul do Brasil. Bom, a palavra câncer vem do latim, da palavra carcinus, que significa caranguejo. Houve essa comparação com o animal caranguejo, porque a célula cancerígena, como vocês podem observar na imagem, ela tem digitações, ela tem proliferações que acabam infiltrando e penetrando nos tecidos, que acabam lembrando um caranguejo. Por isso que eles fizeram essa analogia com o animal. O câncer é uma doença crônica progressiva, que por algum motivo, seja ele intrínseco ou extrínseco, uma determinada população de células se transforma, se modifica e acaba proliferando sem respeitar os limites da normalidade. E essa população de células acaba destruindo e invadindo os tecidos, não só os adjacentes, mas também os tecidos à distância, causando metástases. No Brasil, alguns dados que o INCA, Instituto Nacional do Câncer, nos traz da última estimativa publicada, que é entre os anos de 2016 e 2017, é que o câncer bucal, câncer de cavidade oral, ele é o 7º mais prevalente no país. A gente observa nesse quadro, que também é aplicado nos documentos do Instituto Nacional do Câncer, das estimativas de 2016 e 2017, que estima-se que nos estados, entre os homens, ocorram 2.260 novos casos ao ano por estado, em média 300 casos por capitais. Já nas mulheres ele não é o mais prevalente, certo? Estima-se que sejam 490 novos casos por estados brasileiros, sendo 90 casos por capitais, 90 novos casos ano por capitais. Alguns estados mais prevalente, outros estados menos prevalente. Na região sul nós temos uma característica que a população tem a pele mais clara, a gente tem a questão da fragilidade da camada de ozônio na região sul do Brasil, e isso favorece com que a incidência solar seja mais intensa nessa população de pele clara, o que acaba que câncer de cavidade oral nos homens é o 6º mais prevalente. Nas estimativas anteriores do ano de 2016, que foi publicado no ano de 2012, do INCA, era o 7º tipo de tumores mais prevalente entre os homens da região sul. Atualmente pulou para a 6ª posição. Então, tumores de cavidade oral, eles devem ser procurados. Eu sempre digo isso, que para os colegas, para os dentistas, está sob os nossos olhos. Nós temos a cavidade oral do paciente aberta.
Cabe a nós fazermos um bom exame físico nesse paciente, especialmente se ele apresenta os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer bucal. Bom, e o que determina o desenvolvimento do câncer de boca? Eu diria que a exposição aos fatores de risco. Esses fatores de risco podem ser intrínsecos, próprios da pessoa, aqueles que nós não podemos modificar, como, por exemplo, a suscetibilidade genética, individual, a cor da pele, etnia, origens do paciente, idade. A gente sabe que tem determinados tipos de tumores, especialmente carcinoma espinocelular, ele é mais prevalente em indivíduos mais velhos. E existem também os fatores extrínsecos, que eles são externos à pessoa, fatores que nós podemos sim modificar, como, por exemplo, a exposição solar, o tabagismo crônico, etilismo crônico, a alimentação rica em açúcares e gorduras e pobre em nutrientes. Todas essas circunstâncias favorecem com que os fatores intrínsecos, aqueles que a gente não modifica, eles se tornem fatores de risco mais oportunos para que ocorra o desenvolvimento, aquela alteração na população celular e o desenvolvimento do câncer. Que câncer? Todos os tipos de cânceres, inclusive os cânceres de cavidade oral. Bom, e como que a exposição solar funciona? Quando a gente tem uma exposição demasiada em horários inadequados, sem filtro de proteção solar na pele, ocorre brevemente o envelhecimento celular e a liberação de radicais livres no organismo. Essa liberação de radicais livres pode acabar desregulando o ciclo celular e promovendo o início da carcinogênese. Aquelas imagens que eu mostrei anteriormente, onde uma determinada população de células sofre uma modificação e vai se proliferando, sofrendo mitoses e proliferando o tumor, a célula alterada e promovendo aquela proliferação desordenada. E iniciando assim, então, a carcinogênese. O organismo do indivíduo não dá conta de regular aquelas células desordenadas, nem de destruí-las, e acaba que o tumor toma conta da população sadia de células, invade, destrói os tecidos e ocorre a progressão do câncer. O câncer de pele, ele é o exemplo mais corriqueiro da exposição solar. Nós podemos observar nas imagens que as regiões mais afetadas, nesses casos que eu trouxe para vocês como exemplo, são em face, em nariz, perto de orelha, em pele, que são regiões que são mais expostas às radiações solares, que favorece a ação da radiação solar sobre o tecido e pode acabar desenvolvendo os tumores de pele. Os pacientes, eles geralmente vêm com a mesma história. Ah, isso aqui, doutora, não é nada, é uma feridinha, eu fico tirando a casquinha de cima. E, na verdade, nós devemos sim olhar com bastante atenção, apesar de que nós, cirurgiões dentistas, não vamos atuar no tumor de pele, nós vamos atuar mais nas questões de dentro da cavidade oral, certo? Não pela face do paciente, mas como profissionais da saúde, como equipe de saúde da família, cabe a nós sim observarmos que tem alguma coisa errada e encaminhar esse paciente para o tratamento, para o diagnóstico e o tratamento com o médico de saúde da família ou eventualmente com o dermatologista, quando existia referência, né, para um serviço de dermatologia. Eu trouxe esses dois casos. São casos de pacientes que eu atendi no serviço de estomatologia da Prefeitura de Florianópolis. 2 indivíduos do sexo masculino. Nós podemos observar nos 2 pacientes, nas 2 imagens, características muito semelhantes. Gostaria que vocês observassem os limites do lábio.
o limite, a linha limítrofe entre o vermelhão do lábio e a pele, ela não é muito evidente, especialmente na imagem mais à esquerda, na imagem mais superior à esquerda. A gente percebe que aquele lábio, ele não tem uma coloração vermelho homogênea, ele tem entremeados de discromia, de partes mais claras, vermelho, rosa, branco até mesmo, especialmente na parte no lado esquerdo do paciente e na região central, próximo à linha média, em direção ao lado direito, nós podemos observar no lábio inferior uma crosta, a presença de uma crosta, possivelmente uma úlcera, que foi recoberta por uma crosta. O paciente chegou dizendo, doutora, isso aqui não é nada, veja bem, ele ainda fazia assim no lábio, eu tiro a casquinha intempestivamente. Não tem problema, isso aqui não é nada, eu já sei, é assim mesmo, meu lábio sempre fica assim, é porque tá frio, é porque tá calor, é porque eu me expus ao sol, é porque eu ando de moto, eles têm todas as justificativas para dizer o porquê que aquele ferimento permanece no seu lábio. Cabe a nós, sim, desconfiarmos. Um dos dogmas da estomatologia é até que me prove o contrário, úlcera recoberta por crosta em paciente com discromia de lábio, a gente chama essa discromia de queilose solar ou queilite actínica, úlcera sobre queilite actínica, até que me prove o contrário, a carcinoma. Então, nós devemos sim intervir. Como que a gente inicia essa intervenção, Lisiane? Vocês podem me perguntar. Hidratando esse lábio. A gente tem 2 semanas para enxergar a modificação dessas células. Se realmente é uma exposição crônica, aguda, do momento, que é uma ferida que está ali e que vai sair, que é reversível, ela em 2 semanas ela vai desaparecer. Ela vai no mínimo regredir. Se é carcinoma, ela não vai mudar. Ela vai até se bobear, até ficar pior. Os 2 pacientes chegaram com a mesma característica. Discromia, modificação no limite. Eu entrei com filtro solar labial em bastão, fator mínimo 30 de proteção. A gente indica que o paciente utilize esse filtro solar labial muitas vezes ao dia, que seja repassado a cada 2 horas, mesmo que não haja exposição solar, que ele vai ficar em ambiente externo, ele trabalha na frente do computador, não tem problema, ele deve hidratar esse lábio durante o dia e utilizar sim o filtro solar, porque a luz fluorescente, a luz da tela do computador é suficiente para já trazer algum tipo de interferência nos tecidos, pela proximidade, pela radiação que vai promovendo nos tecidos labiais. A gente deve sim proteger com filtro solar labial, fator de proteção solar 30, repassado a cada 2 horas, utilizado diariamente. E durante a noite, a gente deve utilizar pomada à base de óxido de zinco, aquelas que nós utilizamos para fazer prevenção de assaduras de bebê. Não vou citar marcas comerciais, né, mas a gente sabe, tem nas unidades de saúde, muitas das unidades de saúde fornecem para o tratamento de assaduras de bebê, a gente pode utilizar sim, durante a noite, antes de dormir, passar uma fina camada sobre os lábios para que mantenha esses lábios hidratados. Vocês podem observar na imagem mais inferior da tela que o lábio do paciente está brilhoso, ele está hidratado. Esse paciente ele já estava há 30 dias utilizando dessa terapêutica e a lesão que fica bem do lado esquerdo, a gente percebe que ela é circunferencial, com limites bem evidentes, é uma lesão homogênea, com limites evidentes. No lábio inferior, no lado esquerdo, na imagem mais inferior, mesmo assim, aquele ferimento, aquela ferida não modificou de característica depois de 30 dias de atuação. Eu realizei a biópsia e os 2 casos vieram sim com resultado de carcinoma espinocelular. Em relação ao tabagismo crônico, o tabagismo também, o cigarro,
ele promove o envelhecimento celular precoce e a liberação de radicais livres, o que provoca a desregulação do ciclo celular, tanto iniciação quanto progressão da carcinogênese. Mesma situação, modifica uma pessoa que já tem uma suscetibilidade intrínseca, um fator genético envolvendo uma possibilidade de transformação. Se ele está exposto a fatores extrínsecos, a chance de desenvolver um tumor é maior. Vamos lembrar que no cigarro, ele é um pequeno veneno em pequenas doses diárias, né, que o paciente utiliza. Quando a gente observa, nós estudamos os agentes químicos que são contidos dentro do cigarro, a gente observa que são mais de 4.500 substâncias diferentes, todas elas cancerígenas. A gente tem fluido de bateria para que haja combustão, a gente tem o fumo, erva, né, o fumo em si, enfim, solventes industriais, nicotina, amônia, enfim, arsênico, gases diferentes, metanol, tinta. São muitos produtos químicos no cigarro que entram em combustão. Essa combustão tem a matéria orgânica e a matéria química que está sendo queimada na combustão do cigarro, e o indivíduo vai absorvendo aqueles hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que são transformados pela combustão incompleta de matéria orgânica e acaba jogando para dentro do organismo pequenas doses de veneno a cada cigarro utilizado. Como membros da estratégia de saúde da família, a gente deve sim buscar grupos, indicar para o paciente que ele participe dos grupos de combate ao tabagismo, utilizar as web palestras, né, que a gente tem disponível, os mini cursos de controle do tabagismo, incentivar esse paciente que ele pare de fumar sim, porque o cigarro ele é responsável por 90% dos tipos de cânceres que nós podemos desenvolver. E como que é a boca do tabagista? Vamos ver. Vocês lembram, né, na década de 80 era chique fumar, era bonito na década de 70, na década de 80, era sinal de status, enfim. Hoje em dia a gente sabe que é um dos piores malefícios, né, que nós temos disponível é o cigarro. E o fumante, ele tem perdas dentais precoces, maior suscetibilidade ao desenvolvimento de doença periodontal, doenças de gengiva, mau hálito, manchas. Mau hálito mesmo, meu Deus, é horrível, né? Para quem convive com o fumante, para os familiares, enfim, para os não fumantes que convivem com os fumantes. E sem contar, na maior chance, aumenta sem dúvida o risco do desenvolvimento de tumores. E o físico do tabagista? A pele do tabagista ocorre o envelhecimento precoce de tecidos superficiais, né, de pele, de vasos sanguíneos, dos tecidos de forma geral. Ocorrem também as dificuldades respiratórias, o cansaço, porque o tabaco ele vai interferindo na acuidade respiratória, ele faz interferência no pulmão do paciente. Sem contar no mau cheiro de forma geral, não só o mau hálito, mas também o mau cheiro do fumante, né? Ele exala o odor do tabaco, da combustão do tabaco. O etilismo crônico é um outro fator extrínseco que nós podemos sim estimular o nosso paciente a modificar e que traz doenças em fígado, doenças crônicas como diabetes, aumenta a suscetibilidade à depressão e à desnutrição. Muitas vezes o indivíduo ele substitui a alimentação pela ingestão da bebida alcoólica, o que acaba promovendo a desnutrição desse paciente. Eu coloquei a foto do amigo do Homer Simpson, né, que eu acho que ele é um exemplo de paciente etilista crônico. Não se preocupa tanto com o autocuidado, acaba se desleixando, não se alimentando de forma adequada e tem um aspecto depressivo, enfim.
O etilismo crônico, ele favorece a carcinogênese no momento que ele atua como um solvente, especialmente dos produtos químicos do cigarro. O cigarro, com aqueles mais de 4.500 produtos químicos, ele promove como, explicando de uma maneira muito simples, ele promove como se fosse a abertura das células para que viesse um solvente e conseguisse disseminar aqueles produtos químicos sobre as outras células, sobre o DNA celular. Então, o cigarro ele penetra, a bebida alcoólica dissolve e os dois agem concomitantemente para que a carcinogênese seja favorecida. E o câncer de boca? Vamos falar um pouquinho de câncer de boca? 90% dos tumores bucais são do tipo carcinoma espinocelular, o SEC. Isso, por um lado, é até que bom, porque o carcinoma espinocelular, eles são tumores de fácil manejo, de diagnóstico precoce. Quando tem o diagnóstico precoce, a gente consegue atingir a cura. Ele tem um baixo poder de invasibilidade celular, quando comparado com outros tumores de tecidos mesenquimais. O tumor espinocelular, ele é um tumor de tecido de superfície, é um tumor de tecido epitelial. Então, o poder de invasão dele acaba não sendo tão agressivo, tão invasivo e tem um curso mais lento da doença quando comparado, por exemplo, com os sarcomas, com os melanomas. São tumores mais invasivos, de curso mais rápido, mais agressivos e de maior dificuldade de atuação. Então, 90% dos casos de câncer de boca, a gente vai se deparar com carcinoma espinocelular. Os outros 10% são os outros tumores, os de origem mista, epitelial e mesenquimal, e os de origem de tecido conjuntivo, enfim. Por exemplo, os tumores de glândulas salivares, os tumores de sistema linfático, sarcomas, melanomas, entre outros tumores. Com esta imagem, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que a gente observe a limitação do lábio. A gente observa que é um lábio feminino, jovem, bem hidratado, bem corado, homogêneo, com todos os limites, tanto em lábio superior quanto em lábio inferior. A gente observa que os limites são bem definidos. A gente não tem dúvida de que se trata de tecido normal. Esse ponto ele é bem importante da gente observar. Se nós sabemos identificar a normalidade, quando nós nos depararmos com tecidos alterados, nós vamos saber também identificar que esses tecidos precisam de um olhar mais específico, de um tratamento mais específico. Então, eu utilizo essa imagem como exemplo de normalidade. Observem a cor homogênea, a textura homogênea e os limites bem definidos nesses lábios. Sem contar que os dentes, né? Nós dentistas adoramos ver um sorriso bonito, dentes claros, limpos, bonitos, né? Enfim, é uma pessoa com muita harmonia nesse sorriso, nessa boca. Já ao contrário desse paciente, homem, idoso, 84 anos, observe o limite especialmente do lábio inferior. A gente consegue identificar onde o lábio termina e a pele começa? Não. Esse lábio está dizendo para mim, Lisiane, estomatologista, que estou mais acostumada a enxergar esse tipo de alteração, ele está dizendo para mim, socorro, doutora, me ajuda, eu estou sofrendo. Por tanta exposição solar, esse indivíduo, ele era engenheiro, foi engenheiro civil a vida toda, estava sempre envolvido em obra, um paciente de origem alemã, muito claro, nunca pensou em se proteger como os pacientes mais idosos, homens. As mulheres são mais preocupadas, né? Usam filtro solar, usam cremes no rosto, se protegem mais das radiações solares, ao contrário dos homens. E a gente observa por essa imagem que eu até chamo a atenção
no lado direito do lábio inferior, mais em direção à comissura bucal. Circulei uma imagem e eu vou ampliar essa imagem. Observe, era uma pequena úlcera de 0,3 centímetros de diâmetro, recoberta por uma crosta. Mas se vocês observarem bem a limitação do círculo que eu desenhei na imagem, a gente pode identificar que existe uma borda, especialmente no lado mais inferior, em direção à pele, uma borda mais elevada. Quando eu fazia a palpação dessa região, era extremamente firme, identificando que o limite desse tumor não era restrito à úlcera que está recoberta por uma pequena crosta de coloração amarelada, e a gente observa que os limites são imprecisos. Mas sim, a lesão, ela era toda aquela palpação e percorria mais de 1 centímetro de diâmetro. Esse paciente, ele tinha um carcinoma espinocelular, a família ficou muito agradecida, a neta dele era dentista também, pediu que eu avaliasse o avô. Doutora, por favor, avalie meu avô, eu estou vendo que tem uma coisa diferente, mas sabe como é que é? Santo de casa não faz milagre, tem que ser alguém de fora para dar orientação. Eles ficaram muito agradecidos porque a gente descobriu esse tumor em fase inicial. E esse paciente teve a cirurgia, foi feita uma cunha, ele perdeu mais de 1,5 centímetros de lábio. Ele tinha bastante tecido para comportar tal procedimento e conseguimos a cura. Mais de 5 anos de evolução, sem metástase regional e tampouco a distância. Tumores pequenos, a gente consegue a cura, especialmente se o diagnóstico inicial for de carcinoma espinocelular. Esse é aquele caso daquele paciente que eu mostrei para vocês na outra imagem, a imagem anterior, né? A gente observa o lábio bem hidratado, o limite, a discromia do lábio, a gente não enxerga a coloração desse lábio vermelho homogêneo ou cor-de-rosa homogêneo. A gente enxerga partes cor-de-rosa, partes mais avermelhadas, especialmente no lábio inferior. Parte mais esbranquiçada ali em direção à linha média, no lado direito, em direção à linha média, a gente observa que tem uma imagem mais esbranquiçada, porém, a nossa lesão está localizada no lado esquerdo do paciente, no lábio inferior, no lado esquerdo, no limite entre o lábio e a pele. E o paciente dizia, não, doutor, aqui eu machuco sempre na hora que eu vou me barbear. Vocês acham que ele machucava sempre? Não, eu fico removendo a casquinha. Fazia 1 ano que estava essa lesão. Tinha mais ou menos 1 centímetro de diâmetro quando nós olhávamos. Vamos palpar essa lesão. Observe onde eu estou palpando a lesão pela imagem. Ela é maior por dentro do que ela aparenta por fora. Tudo ali é tumor. Nós encaminhamos esse paciente, eu fiz uma biópsia parcial, preferencialmente em suspeita de tumores malignos, nós devemos remover parcialmente a lesão. Por que, Elisiane, que tem que ser parcial? Eu já não posso remover a lesão inteira? Pode remover a lesão inteira, mas pode ser que você não consiga remover com todas as margens. Então, até mesmo eu, que tenho um pouco mais de experiência por ser estomatologista, né, há mais tempo do que o colega que fica restrito à atenção primária, eu pontuo, eu prefiro remover parcialmente e deixar para o oncologista, o cirurgião de cabeça e pescoço, que faça a remoção de margens da lesão, sendo ela diagnosticada histologicamente como positiva para tumores malignos, certo? Esse paciente também, ele foi feita uma cunha labial de mais ou menos 1,5 centímetros, compreendendo a lesão e mais margem de segurança de 0,5 centímetro para cada lado. E ele ficou muito bem, sem cicatriz, sem perder a sociabilidade, sem perder emprego, sem nada. E se a gente deixa esse tumor evoluir? Se a gente não chama o paciente, ele não queria que eu biopsiasse. Eu exigi dele que eu fizesse a biópsia. Eu falei, não, a gente vai biopsiar sim. A gente vai remover, vai coletar material. Quando a gente fala biópsia, o paciente fica um pouco amedrontado. Poxa, biópsia, meu Deus, eu estou com câncer.
calma, não, a gente vai ver, vou coletar um pouquinho de material, vou remover um pouquinho de tecido e a gente vai ver no laboratório que célula que está compondo esse tecido. Olha esse outro caso, um paciente que ele está em estágio inicial. A gente observa as placas esbranquiçadas em lábio inferior. Essa etapa é reversível. A gente consegue sim reverter esse quadro clínico desse paciente, introduzindo medidas preventivas. Estimula o paciente a parar de fumar, a parar de beber, a parar de se expor ao sol, a utilizar filtro solar labial. Pode ser aquele filtro solar que é utilizado para a pele, para o tecido? Não. Ele no lábio, a gente acaba na fala, na deglutição, acaba absorvendo mais intensamente. Então, o ideal é filtro solar labial e hidratação com pomada à base de óxido de zinco. Se nós não intervirmos nessas lesões iniciais, que ele se depara com lesões cancerizáveis, são placas leucoplásicas sobre uma mucosa, uma semimucosa já agredida, a gente pode deixar esse tumor evoluir. Aí sim, tornar-se um tumor e acabar tendo uma lesão maior, um procedimento mais invasivo, perdendo parte do lábio, enfim, o tratamento acaba sendo pior. Então, quando nós enxergarmos, tem um lábio discrômico, tem um lábio com perda de limitação, vamos hidratar, vamos reverter esse quadro. Já tem uma úlcera, já tem uma crosta que não cicatriza depois do tratamento sendo estabelecido, a gente faz sim a remoção de parte da lesão quando for conseguido, certo? Então eu trago a vocês um pouquinho de reflexão. O tumor, especialmente de lábio, ele tem fácil abordagem e diagnóstico, ele é curável após o tratamento adequado, ele não deixa sequelas quando diagnosticado em estágio inicial. O que é, Elisiane, estágio inicial? É quando o tumor ele é menor do que 1 centímetro de diâmetro. Eventualmente até um pouquinho mais do que 1 centímetro. Mas quando o tumor é pequeno, a gente busca cura. Mas quando o tumor cresce, desenvolve, atinge estágios mais avançados, a gente não consegue curar, não. Veja esse caso, um rapaz, 33 anos, surfista, morador da ilha de Florianópolis, e ele veio encaminhado da unidade básica de saúde porque havia sido feita toda a orientação de hidratação e filtro solar no lábio e não revertia a lesão. E a lesão de fato era carcinoma espinocelular. O patologista ficou com dúvida, pediu para eu aprofundar mais a biópsia e ele ficou com um pequeno defeito no lábio, mas muito agradecido. Ele assim, doutor, eu tenho 2 filhas para criar, me ajuda, por favor. E realmente a gente conseguiu reverter. Perceba como o lábio, dessa imagem inicial, como esse lábio é ressecado em relação a essa imagem final, né, após o tratamento estabelecido. Esse paciente, ele continua faz 3 anos que eu removi a lesão. Ele anualmente é seguido, né, eu faço atendimento anual para esse paciente, a lesão não voltou, ele está ótimo. E quando a gente palpa o lábio, é um lábio macio, é um lábio normal, tem um cordãozinho cicatricial palpável, mas é cicatriz do procedimento que foi realizado e não mais tumor. A gente consegue cura nesses casos. Já em casos mais avançados, como esse que a gente pode observar, ele está compreendendo praticamente toda a região de molares inferiores do lado direito do paciente, percorre aproximadamente entre canino até segundo molar inferior, com expansão de corticais. Esse caso também era um carcinoma espinocelular, porém intraoral, e o paciente, ele foi tabagista, 50 anos da vida, tinha em torno de 80 anos também, não procurou cuidado, nunca tinha um nível superior, ele, se não me engano, era advogado,
Mas ele não buscava o autocuidado, ele era etilista crônico, tinha o hábito de tomar whisky. Whisky, socialmente, eu bebo socialmente, diariamente, com a minha esposa em casa, nós temos o hábito de relaxar tomando uma dose, 2 de whisky. E muito cigarro, 50 anos de cigarro com 50 anos de whisky, a gente resultou, infelizmente, num carcinoma espinocelular muito agressivo. O paciente, ele perdeu, foi feita a hemimandibulectomia, ele perdeu todo o segmento da mandíbula e difícil, fez radioterapia em região de cabeça e pescoço, difícil reabilitar esse paciente, não consegue mais se alimentar, emagreceu, depressão, enfim, são casos mais difíceis de tratar. Esse outro caso que eu trago para vocês também é um paciente da ilha de Florianópolis, pescador, exposto ao sol, com hábito do etilismo e do tabagismo, crônicos ao longo da vida. Ele ficou 5 anos sem procurar a unidade de saúde. Nesses 5 anos que ele ficou sem procurar, ele já não conseguia mais abrir a boca. O tumor dele era bem evidente, a gente percebe que tinha alteração extra-oral. O paciente estava muito magro, perdeu mais de 20 quilos, tudo por conta do tumor. Nós fizemos o diagnóstico inicial, um caso muito difícil, até de biopsiar, ele tinha dificuldade de remover a prótese parcial removível superior, a gente consegue enxergar ali o grampo ao redor do dente 23, 24. Ele não conseguia mais remover a prótese parcial superior por conta do tumor inferior. Ele era um tumor de orofaringe que se estendeu para a cavidade oral. E, enfim, esse paciente nós fizemos a biópsia dele, fizemos o diagnóstico inicial, mandamos para o CEPOM, 3 meses de tratamento ele acabou indo a óbito. Bom, o que nós, cirurgiões dentistas da atenção primária, podemos fazer? Eu espero que vocês consigam aproveitar essa web palestra, essa aula que eu compartilho com vocês, para estimular, sim, a comunidade, os agentes comunitários de saúde, a equipe de saúde bucal, a desenvolver o não ao câncer bucal. De que forma? Prevenindo. Prevenindo totalmente. O que a gente deve procurar? O autoexame do paciente, ele é muito revelador. A gente estimula os pacientes, especialmente os indivíduos de risco. Sexo masculino, idade avançada, exposição aos fatores extrínsecos. A gente deve sim procurar o quê? Caroços dentro e fora de cavidade oral, manchas esbranquiçadas, manchas avermelhadas, alterações de coloração de tecido, feridas que não cicatrizam após 2 semanas de tratamento, a gente deve sim encaminhar para um especialista ou realizar a remoção do tecido, mandar para um laboratório de análise anatomopatológica para a gente investigar se a gente não está se deparando sim com um tumor. Como nós podemos prevenir o câncer bucal? Autoexame, investigar lábio superior, everte lábio superior, gengivas, pescoço, olha um lado, olha o outro, para na frente do espelho, falam bem grande, coloca a língua para fora, examina bem quando for escovar os dentes. A gente não diz para o paciente fazer isso todos os dias, a gente diz para ele, eventualmente, ter como hábito o autoexame bucal. E nós estimulamos a nossa comunidade, os nossos usuários, a fazerem isso. E a primeira modificação, doutora, eu observei que tem alguma coisa diferente na minha boca. Convide o paciente, sim, acolha esse paciente e a gente consegue, muitas vezes, encontrar um tumor em estágio inicial que tem cura, sem trazer maiores malefícios ao paciente, né? Para a prevenção, estimule seu paciente a utilizar o filtro solar, especialmente o filtro solar labial. Conheça a sua boca, o diagnóstico precoce, ele traz a cura. E busque sempre ajuda se necessário. Eu deixo os meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. Eu indico também como estomatologista de uma rede, como parte de uma rede de atenção à saúde do município de Florianópolis. Eu digo, estimule seu gestor a ter
um estomatologista, para fazer o diagnóstico, sim. Não é só câncer, 90% da minha rotina de trabalho não é câncer, graças a Deus. Né? Mas esses casos aparecem com muita frequência no meu dia a dia, no meu atendimento, mas outras situações estomatológicas aparecem também. Então, estimulem os seus gestores a terem um serviço próprio de referência em estomatologia, em patologia bucal, em estomatologia, em diagnóstico oral. Qualquer dentista pode fazer? Sim, qualquer dentista pode fazer, mas a gente sabe o quanto é difícil a gente ter a segurança para dizer, esse caso eu biopsio, esse caso eu não biopsio, esse caso eu faço intervenção clínica, esse caso eu faço intervenção cirúrgica. É difícil, é a nossa rotina, é a atenção básica, a gente tem essa dificuldade, vocês da rede de Florianópolis trazem para mim todos os dias as dificuldades que vocês têm. Eu deixo à disposição para o Estado, para os colegas que estão assistindo essa webconferência, os nossos contatos, e agradeço imensamente a atenção de vocês, espero ter ajudado e deixo aberto o canal para as perguntas, quem tiver suas dúvidas, espero poder contribuir mais um pouco com vocês. Muito obrigada. A Janice pergunta se esse material do passo a passo do autoexame, que você mostrou ali no final, né? Que é da Secretaria Estadual de Saúde, está disponível em algum lugar para imprimir ou foi enviado aí às unidades de saúde já impresso? Na verdade, eu não sei se foi enviado às unidades de saúde. Se esse material o Estado tem disponível para enviar para as unidades de saúde. Mas se você entrar na internet, se você entrar no Google e colocar autoexame bucal, vão aparecer diversos materiais diferentes. Eu julguei que esse material ele é um material bem completo, ele é um material bem instrutivo para a gente trazer de orientação para o paciente, por isso que eu agreguei ele à apresentação. Certo. Aí o Juliano Marcos Nino pergunta qual o risco do consumo frequente de álcool isoladamente no câncer bucal. Daí ele coloca aqui, pois recentemente o NHS reduziu bastante os limites de ingestão de álcool pela relação entre álcool e câncer. É considerado etilista crônico quem ingere 200 ml de álcool por dia. Seja ele qual qualidade for destilado ou fermentado, 200 ml dia é o suficiente para ser considerado etilista crônico. Eu não tenho dado específico de quantos por cento, qual é o risco que aumenta, até porque cada tipo de câncer é um risco diferente, mas que ele favorece na progressão da doença, do câncer, ele favorece. Certo. Aí a Michele Cristina de Oliveira Chaves fala que quando existe uma lesão interna, suspeita de câncer de boca, qual tratamento fazer para descartar a hipótese, como no caso do protetor solar, no lábio? O lábio é muito mais fácil da gente agir, porque é uma região externa, é uma região que responde mais evidentemente. Em lesões intraorais, a gente deve, primeiramente, descartar toda e qualquer possibilidade de que seja outra coisa que não uma neoplasia. Por exemplo, eu tenho uma prótese próximo da região que eu estou enxergando uma lesão. Por exemplo, em bordo látero posterior de língua, que é uma região mais suscetível ao desenvolvimento do câncer bucal, tá? Quais são as regiões mais suscetíveis, Lisiane? Bordo látero posterior de câncer de língua, bordo látero posterior de língua e soalho bucal. São as regiões mais suscetíveis ao desenvolvimento de câncer bucal. Nessas regiões, a gente observa, tem algum dente fraturado? Tem algum bordo cortante, alguma restauração rugosa, algum grampo de prótese que possa estar traumatizando aquela área? A gente primeiro remove aquele fator possivelmente traumático. Remover o fator traumático. Como que é essa tua lesão? Dói? Não dói? É úlcera? É nódulo? Tem N possibilidades, né? Então, nem toda lesão intraoral
vai ser uma lesão neoplásica. Ao contrário, as neoplasias, elas não são as lesões mais frequentes, elas são as lesões mais raras da gente encontrar. Mesmo o carcinoma espinocelular. É muito mais frequente você encontrar uma lesão inflamatória, uma lesão infecciosa, uma lesão traumática, do que uma lesão neoplásica. Então, cada caso deve ser avaliado individualmente. Eu gosto muito de indicar para que os cirurgiões dentistas tenham como um livro de cabeceira, digamos, né? Quem se interessa mais pela estomatologia, é o livro Estomatologia do professor Marcucci. É um livro fino, tem aproximadamente 140 páginas. Ele tem disponível um PDF, online, Estomatologia Marcucci com 2 Cs. Ele é um professor de São Paulo e o livro ele é muito fácil de ler, de identificar, porque ele vai selecionando as lesões por tipo, lesões vermelhas, lesões brancas, lesões expansivas, lesões ósseas, e ele é didático, ele é fácil da gente procurar o que está acontecendo para a gente conseguir até uma classificação. Em que momento? O que eu faço? Biopsia ou não biopsio? Remove os fatores traumáticos, aguarda. Modificou a lesão, está regredindo? Não, não está regredindo. Tem dor? Tem dor já é um ponto positivo para uma lesão inflamatória e não para uma lesão neoplásica. Geralmente a neoplasia não dói. Quando dói, ela já está muito grande, muito invasiva. Então, eu digo que cada caso deve ser avaliado bem individualmente, bem minuciosamente, antes da gente estabelecer algum tipo de tratamento. Eu vou aproveitar e vou até conversar com vocês o seguinte. Essa aula eu montei, uma aula semelhante a essa, não foi exatamente essa, foi um pouco diferente, mas com a seguinte abordagem. Foi numa determinada semana de saúde bucal, que nós sempre fazemos eventos e buscamos eventos de educação continuada. Eu acredito que a minha agenda vai estar alimentada se eu ensinar para a atenção primária como enxergar com os meus olhinhos. Eu sempre digo isso para os meus colegas, né, aqui de Florianópolis. Vocês têm que enxergar como eu vejo, porque daí a minha agenda está cheia. Senão eu não vou ter quem atender. Se vocês não tiverem, né, essa relação para encaminhar para mim. E nós montamos essa aula, uma aula muito semelhante, e o meu objetivo era criar uma linguagem fácil, acessível, corriqueira, para que os colegas cirurgiões dentistas da atenção primária pudessem ser os multiplicadores dessas informações simples, e fizeram um treinamento com os agentes comunitários de saúde, que por sinal o dia do agente comunitário de saúde também é 25 de outubro, o mesmo dia do cirurgião dentista. Então, como um evento na Semana de Saúde Bucal, nós fizemos uma aula, disseminamos essa aula para os cirurgiões dentistas, eu fiz um treinamento de como que eles dariam essa aula, muito semelhante a essa, eu coloco à disposição, se vocês quiserem utilizar a minha aula, as minhas imagens, fiquem à vontade, aproveitem esse material, utilizem mesmo. Disseminem essa informação tanto na comunidade de vocês, às vezes, eu gostaria que o dentista viesse no grupo de mães, no grupo de idosos para conversar. Conversem, utilizem, façam, disseminem essas informações. A partir daquele ano, a minha agenda mudou consideravelmente. Muita coisa que não tem nada a ver com câncer de boca apareceu, mas dessas muitas coisas que apareceram, muitas coisas todas, a maioria relevantes, necessárias, para que a gente estimulasse os indivíduos com autoexame para buscar o atendimento odontológico e numa coisa realmente necessária, né, que é a estomatologia. Então, eu sugiro, se quem quiser, que aproveite mesmo essa aula, que seja um multiplicador de informações.